Qual brasileiro vai mais longe no Super Mundial? A competição começa nesse final de semana e todos estão na expectativa de ver como os brasileiros irão se sair, especialmente quando enfrentarem os clubes europeus. Nesse vídeo eu vou analisar os grupos de Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, falando diretamente sobre os adversários que eles vão enfrentar nessa primeira fase. Grupo A, Palmeiras. Vamos começar pelo Grupo A, que é o grupo do Palmeiras, que inclusive fará sua estreia no Super Mundial já nesse final de semana, quando enfrentarão o Porto de Portugal. Vamos por partes, vamos começar falando sobre a equipe africana que está no grupo do Palmeiras, que já é até um velho conhecido de Abel Ferreira e companhia. Trata-se do Al Ahly do Egito, equipe que enfrentou o Palmeiras por 2 oportunidades nos últimos mundiais. Numa disputa de terceiro e quarto, o Al Ahly levou a melhor sobre o Palmeiras nas penalidades, enquanto depois, numa semifinal, o Palmeiras derrotou o Al Ahly por 2-0. Não se iludam com isso de que, pelo fato de o Al Ahly não ter nenhum jogador famoso, não seja um time competitivo. Muito pelo contrário. O Al Ahly é um time que quase todo ano é campeão egípcio, sempre briga para ser campeão africano, por isso que eles estão sempre no Super Mundial. E outro ponto relevante, o time do Al Ahly, ele é praticamente uma base da seleção egípcia. Então estamos falando de jogadores que estão acostumados a jogar no alto nível na África e alto nível também pela seleção. É um time em geral que tenta se aproveitar muito da força física, do seu entrosamento, então vai dificultar sim, tanto para o Palmeiras quanto para o Porto, que são os 2 favoritos do grupo e também os 2 times mais midiáticos. Vamos falar agora sobre o Inter Miami, time da casa que é também um dos integrantes do grupo. O Inter Miami, vocês podem até se surpreender, mas dos 4 times do grupo, ele é pelo menos na prática o mais fraco. É que muita gente se ilude pelo fato deles terem estrelas que passaram pelo Barcelona, como Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba, mas a verdade é que o Inter Miami não é um time competitivo. Eles fazem campanhas bem médias na MLS, perdem muitos jogos para times que vocês mal conhecem, justamente porque é um time que defensivamente ele é muito frágil. Então não se apeguem a isso de que eles têm o Messi, têm o Suárez, claro que são jogadores diferentes, mas o restante do time não tá na mesma pegada que eles não. Eu me arrisco até a dizer que nesse grupo o Inter Miami será o último colocado. Posso me enganar, faz parte do futebol, mas dos 4 times aqui eu vejo o Inter Miami como de fato o mais fraco. Vamos falar agora sobre o Palmeiras, que é o brasileiro que integra esse grupo A. É um time que estamos já acostumados. Toda a temporada nós vemos o Palmeiras sempre entrando nas competições como um dos favoritos, seja por Libertadores, Campeonato Brasileiro, Estadual. E é um time que tem como uma vantagem ao seu lado o fato de você ter aí praticamente 4, 5 anos de trabalho com o mesmo treinador. Uma base extremamente vencedora. E ainda mais no Super Mundial, eu acredito que por muitas vezes o Palmeiras vai poder jogar do jeito que ele gosta, que é como? Fechadinho e explorando a transição. E aí é muito bom na transição você poder explorar a velocidade do Estevão, do Vitor Roque, do Felipe Anderson, do Facundo Torres, do Paulinho. Então é um time que já se defende muito bem, tem muitos jogadores experientes, tanto por clube quanto por seleções. E agora eles vão colocar tudo isso à prova no mais alto nível. Falando agora sobre o Porto, que é o adversário europeu do Palmeiras, o Porto chega nesse Super Mundial meio que em baixa. De fato, não foi uma boa temporada para a equipe portuguesa. Não conseguiram disputar os principais títulos do país, nem com o Sporting, nem com o Benfica. Não tiveram, basicamente, relevância também nas competições internacionais. Então é um time que até reúne jogadores que vocês conhecem, porque são jogadores de seleção portuguesa, como o goleiro Diogo Costa. Porém, é um time que, na prática, não vem com um bom rendimento, não tem jogado um bom futebol. Agora, isso significa, por exemplo, que o Porto vai cair na primeira fase? Eu acho que não. Com a qualidade que eles têm, por exemplo, o Fábio Vieira, contrataram Gabri Veiga, tem no ataque o Samu, que tem sido convocado para a seleção da Espanha. Então, assim, mesmo mal, eu entendo que o Porto é um dos times que briga para passar nesse grupo. Para mim, fica ou na primeira ou na segunda colocação. Tranquilo, o Porto vai passar. Então, no meu entender, Palmeiras e Porto serão os classificados para a próxima fase. Mas ciente de que o Al Ahly
tem tudo para fazer jogo duro com os dois. Jogos bem competitivos. O que eu acho que vai mandar para vermos quem será o primeiro colocado será justamente o jogo do final de semana, Palmeiras e Porto. Quem vencer esse jogo, isso se não der empate, eu acredito que será o primeiro colocado. Porque aí os outros dois jogos são bem mais acessíveis. O Porto, querendo ou não, ele é um time europeu e de fato os times europeus hoje estão acima dos sul-americanos, porém não é um time europeu de um nível, por exemplo, de um Real Madrid, de um Bayern de Munique, que são times que com o nível dos sul-americanos praticamente não dá jogo. No caso do Porto, eu acho que com o Palmeiras dá jogo sim. Grupo B, Botafogo. Agora nós vamos para o grupo do atual campeão da Libertadores, o Botafogo. E o Botafogo tem com certeza as missões mais difíceis dessa fase de grupos. Porque enquanto o Palmeiras, o Flamengo e o Fluminense vão enfrentar um europeu por vez, o Botafogo logo de cara tem que enfrentar dois times europeus. O primeiro é o Atlético de Madrid, da Espanha, que é um time que por muitas vezes a gente subestima aqui no Brasil, porque eles ficam ali à sombra do Real Madrid, à sombra do Barcelona. É um time que em geral não tem sucesso nas competições internacionais, mas para você comparar o Atlético de Madrid com um time sul-americano, a distância é muito grande. O Diego Simeone já tem muitos anos de trabalho à frente do clube. O Atlético de Madrid é um time que é conhecido por se defender muito bem, e hoje eles têm jogadores, principalmente da seleção da Argentina, que estão muito em alta. Então você pega um Depou, vive uma fase incrível. Você pega o Simeone, é um jogador que vive uma fase incrível. Não preciso nem falar sobre o Julián Álvares, que é um cara que tá fazendo gol de todo jeito. Tá numa fase muito boa também. Aí você pega um jogador com a qualidade do Griezmann, que também faz parte desse time do Atlético de Madrid. Com certeza o Botafogo não vai ter vida fácil enfrentando o Atlético. Falando justamente sobre o Botafogo, o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro, já teria dificuldades, na minha opinião, se tivesse com o mesmo time do ano passado. Então imaginem, se não tivesse saído o Luiz Henrique, o Almada, que são dois jogadores extremamente diferenciados, ainda assim seria muito difícil para o Glorioso uma classificação. Agora, com o Botafogo de hoje em dia, tendo perdido esses dois, será que o Botafogo consegue a classificação? No meu entendimento, não. É um grupo extremamente inacessível. Claro que pode acontecer do Botafogo passar, no futebol tudo pode acontecer, mas eu acho muito difícil, justamente porque não estamos vendo o melhor Botafogo no momento, tanto que foi um time que sofreu demais para passar de fase na Libertadores, não tem jogado o melhor futebol com o Renato Paiva, e agora trouxe uma espécie de pacotão de reforços pré-mundial, mas que são jogadores que mesmo que entrem no time agora, vão ter dificuldades de entrosamento, de adaptação. Tudo isso eu acho que tem que ser levado em consideração. Então, se o melhor Botafogo já teria dificuldades nesse grupo, o Botafogo de 2025, para mim, infelizmente, não consegue passar. Gostaria muito porque é sempre melhor os brasileiros avançarem, mas nesse caso o Botafogo pegou um grupo muito complicado. Falando do outro europeu desse grupo, temos simplesmente o Paris Saint-Germain. Time que hoje serve como base para a seleção da França, tem diversos outros jogadores selecionáveis de várias seleções importantes do mundo e acabaram simplesmente de levar uma tríplice coroa para casa. Campeonato francês, Copa local e Liga dos Campeões, fazendo 5-0 na Inter de Milão na final. Sejamos sinceros, alguém vê alguma possibilidade do PSG não passar de fase? Muito complicado, realmente. É um time que está muito bem no momento positivo, astral lá em cima e um treinador que tem muito controle do time. O Luiz Henrique consegue fazer o PSG jogar um futebol bonito e ao mesmo tempo vencedor. Fechando esse grupo, nós temos um outro time local que é o Seattle Sounders dos Estados Unidos. Basicamente, quem quiser se classificar tem que vencer o Seattle Sounders, que por sinal é também o primeiro adversário do Botafogo já nesse final de semana. Se o Botafogo quiser ter alguma chance de classificação, precisa vencer essa partida de estreia. E de repente torcer para que o PSG e o Atlético empatem, tropecem, porque assim as chances do Botafogo aumentam. O Seattle Sounders é um time que até tem alguns jogadores que vocês conhecem, como por exemplo o brasileiro João Paulo, que já jogou no próprio Botafogo, mas é um time que faz uma campanha mediana na MLS e em comparação aos outros elencos desse grupo, está bem abaixo em nível técnico. Então para mim o Seattle é o time mais fraco do grupo, da mesma maneira que eu falei que para mim o Inter Miami é o time mais fraco do grupo do Palmeiras. Então nesse caso aqui não tem como eu fazer um palpite diferente. Para mim avançam Atlético de Madrid e PSG. Falo isso com o coração apertado, seria melhor o Botafogo para passar, porém acho que teremos um brasileiro que ficará na primeira fase. Grupo D.
Flamengo. Chegou a hora de falarmos do grupo do Flamengo, que assim como outros brasileiros, também vai enfrentar uma seleção africana, uma seleção europeia e uma seleção norte-americana. O time que abre o grupo do Flamengo é o Chelsea. Chelsea que todo mundo sabe o timaço que tem. Jogadores como Palmer, Enzo Fernandes, Caicedo. O Chelsea tem contratado diversos grandes talentos pelo mundo e está aos poucos os lapidando. É um time que tem vários jogadores de alto nível para todas as posições. Fez uma campanha muito boa na Premier League nessa temporada que passou e foi também recentemente campeão da Conference League sobre o Betis da Espanha. Claro que em comparação aos outros times do grupo, o Chelsea está bem à frente e é o grande favorito para ficar com a primeira colocação. Pensando especialmente no caso do Flamengo, quando eles se enfrentarem, eu acho que o Flamengo vai conseguir até fazer um jogo duro, pela qualidade que o Flamengo tem. Mas não tem para onde fugir. O Chelsea hoje, me arrisco a dizer que é até melhor do que aquele Chelsea que venceu a Liga dos Campeões há alguns anos. Esse time hoje, para mim, tem mais qualidade e mais estrelas também. A equipe africana que está no grupo do Flamengo é o Esperance, que é uma equipe da Tunísia. Basicamente, todo ano, ou eles vencem o campeonato da Tunísia, ou então brigam pelo título da Champions Africana. Tanto que o Esperance é um time que está acostumado já a jogar o Mundial de Clubes. Eles já até serviram como base da seleção da Tunísia, hoje não é mais assim, mas ainda assim é um time que explora muito velocidade e parte física, de uma maneira muito parecida com o que o Al Ahly do Egito faz e está no grupo do Palmeiras. O Esperance tem características muito próximas. É um time que também vai querer usar da força, do jogo físico e do contato. Falando agora sobre o Flamengo é um time que eu enxergo com grande potencial para poder passar de fase. Pode não ser em primeiro por conta do Chelsea, mas o Flamengo tem essa condição. O Flamengo ele tem algumas semelhanças que eu citei no caso do Palmeiras. É um time que a gente já está acostumado a ver há um tempo, sempre entrando como um dos favoritos por Libertadores, por Brasileiro, por Copa do Brasil. Tem vencido diversos estaduais. É um time que joga junto já tem um bom tempo. Tem jogadores de experiência internacional, jogadores de seleção. Então assim, o Flamengo pela qualidade que tem, pode usar muito bem da sua qualidade técnica para poder vencer alguns jogos desse grupo. Você pega um time que tem Pedro, Luiz Araújo, Gerson, Arrascaeta, uma linha defensiva muito boa com Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, goleiro Rossi, Alexandro. Esses caras têm nomes que aí passaram por futebol europeu, passaram anos na Europa. Dessa forma, eu enxergo que o Flamengo vem com muita força para passar no grupo. É um grupo acessível. O time que fecha esse grupo do Flamengo, que eu disse que é um norte-americano, é o Los Angeles FC, time dos Estados Unidos. Originalmente, essa vaga era do León do México. Porém, o León acabou sendo excluído da competição por um conflito de interesses envolvendo o Pachuca, outro time do México. Então, o Los Angeles ganhou a vaga ao derrotar o América, outro time do México. O Los Angeles ele tem alguns jogadores que vocês conhecem, como o goleiro Lloris, que jogou por muitos anos no Tottenham, na seleção da França. No ataque tem o Giroud, que também foi jogador de Arsenal, Milan, seleção francesa. É um time perigoso, é um time muito rápido, é um time que tem jogadores de bastante qualidade técnica, porém tem feito uma campanha bem mediana na MLS. Essa é a grande verdade. É um time melhor do que o Esperance, vai impor dificuldades com certeza, principalmente ao Flamengo, mas eu acho que não o suficiente para que o Flamengo tropece e de repente perca a vaga para os donos da casa. Então, como vocês já devem imaginar e como eu acredito que seja a opinião da maioria de vocês, meu palpite para passar de fase é Chelsea e Flamengo. Grupo F, Fluminense. Chegou a hora de falarmos do grupo do Fluminense, que fecha agora esse ciclo para nós. Fluminense, campeão da Libertadores no ano retrasado, chega no Mundial com um grande desafio. Pegou um grupo que é bem encardido. Vamos então aos adversários de Renato Gaúcho e companhia. Começamos com o Borussia Dortmund da Alemanha, que vem de uma boa campanha na Bundesliga, fez uma campanha bem honesta na Liga dos Campeões, acabou sendo eliminado nas quartas de final pelo Barcelona, fazendo jogo duro na volta. E assim, o Borussia Dortmund é um time que pode não ser hoje o primeiro escalão de Europa, mas mesmo sendo ali de repente um segundo escalão, tem muita qualidade. Muitos jogadores também de seleção, inclusive de seleção alemã. Um ataque muito rápido ali com o ADM, com o Guirassy, que é um jogador de muita qualidade técnica, um camisa 9 que sabe fazer gols. Então, eu creio que o Borussia Dortmund vai ser o primeiro colocado do grupo.
e vai impor sérias dificuldades ao Fluminense na partida de estreia, que é no começo da próxima semana. Falando agora sobre o Fluminense é um time que, no meu entender, tem totais condições de ficar com a segunda colocação do grupo. O Flu tem bons jogadores e alguns jogadores que eu creio que vão fazer a diferença pela questão da experiência internacional, como um Thiago Silva no sistema defensivo e, do meio pra frente, o John Arias, que é um jogador hoje de seleção colombiana, que muitos times europeus queriam. É um jogador de muita velocidade, muita explosão. E eu acho que o mais importante no caso do Fluminense não é nem essa qualidade dos jogadores. O Flu tem um bom time. Acho que abaixo do Palmeiras, abaixo do Flamengo e abaixo do Botafogo. O trunfo do Fluminense que eu enxergo para esse começo de Mundial é o treinador. O Renato é um treinador que ele sabe explorar muito bem o que ele tem nas suas mãos. Ele consegue manter o grupo muito unido, consegue motivar principalmente em competições eliminatórias, tanto que ele tem no currículo Libertadores, Copa do Brasil. É um excelente treinador. Acho que o Fluminense vai conseguir fazer um trabalho muito bom no grupo. Quais são os times que vão tentar dificultar a vida do Fluminense e a vida do Borussia Dortmund? Começamos com o Mamelodi Sundowns, que é um time da África do Sul. Talvez você não conheça o Mamelodi, mas é considerado o rei da África. Na África do Sul, eles vêm basicamente de 7 títulos nacionais consecutivos e costumam fazer também boas campanhas na Liga dos Campeões Africana. Olho no Mamelodi, porque é um time também de velocidade, de força física, contam com alguns brasileiros no elenco, não são brasileiros conhecidos, mas enfim, são jogadores brasileiros. Olho nesse time. Não tô falando que é um time que briga para classificar, mas, por exemplo, um Fluminense pegar e empatar com o Mamelodi pode depois complicar uma eventual classificação. E o último time do grupo, que no meu entender é o menos amedrontador pro Fluminense, é o San Hyundai, que é uma equipe da Coreia do Sul. Eles chegaram a disputar o Mundial de Clubes nos últimos anos e não vem nessa mesma sequência boa. Hoje eles estão na 3ª colocação do campeonato sul-coreano e não tem assim estrangeiros de grande relevância. Eles até costumam vencer os campeonatos locais, mas quando o assunto passa a ser, por exemplo, continental, aí o San Hyundai tem bem menos expressão. Então, meus palpites para esse grupo são Borussia Dortmund e Fluminense. Aí agora fica aquele questionamento. Qual time brasileiro que vai mais longe na competição, na minha opinião? O que vocês têm que levar em consideração quando a gente faz esse exercício? Qual é o possível encontro nas oitavas de final para cada clube brasileiro? No caso do Botafogo, eu já falei para vocês que eu nem imagino o Botafogo passando de fase. Agora, você pega, por exemplo, o caso do Palmeiras, caso do Flamengo, eles podem pegar adversários nas oitavas que não vão possibilitar que eles passem de fase. Ao menos essa é a minha opinião. Pegando o Palmeiras, por exemplo, dependendo se eles passam em primeiro ou em segundo, eles podem enfrentar nas oitavas ou o PSG ou o Atlético de Madrid, que são times que vão vir do grupo do Botafogo. Eu não consigo enxergar o Palmeiras passando nem pelo Atlético e nem pelo PSG. Ou seja, já teríamos mais um brasileiro pelo caminho. Existe uma combinação que pode ajudar o Flamengo. O Flamengo pega quem passar do grupo do Bayern. Então você pode enfrentar um Bayern de Munique, pode enfrentar um Benfica. Sendo sincero, contra o Bayern eu não acho que dá jogo. Contra o Benfica, dá jogo. Uma situação parecida com o Palmeiras e Porto, sendo que hoje o Benfica ainda está melhor do que o Porto. Então mesmo que, por exemplo, o Flamengo pegue o Benfica, tem chance de passar? Tem. Mas saibam que ainda assim é um jogo muito duro. Ou seja, ainda assim para o Flamengo seria difícil chegar nas quartas de final. No fim, o time que pode ter as melhores condições para chegar numas quartas de final é o Fluminense, justamente por essa questão do chaveamento. Porque dependendo de qual posição o Fluminense se classificar, eles pegam eventualmente uma Inter de Milão, que foi finalista da Champions, mas podem também enfrentar o River Plate. Então imaginem, eles pegarem o River Plate ou até mesmo o Monterrey do México, pô, é um confronto muito mais acessível do que pro Palmeiras pegar um Paris, do que pro Flamengo pegar um Bayern. Então aí as chances do Fluminense, de repente, num confronto sul-americano ou num confronto com um time mexicano, a chance de passar é muito maior. Não tem como dizer que não. Agora, para qualquer outro time brasileiro, passando nas oitavas de final, achar que tem chance de chegar na semi já é quase uma loucura. Claro que seria muito legal os brasileiros irem longe, mas é muito complicado. Porque uma hora ou outra vai aparecer no seu caminho um PSG, um Bayern, um Real Madrid, um Manchester City. Vou até mais além. Hoje, se algum time brasileiro pega um Al Hilal da Arábia Saudita, já é muito difícil ganhar também. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, sua análise e também os seus palpites para cada grupo dos brasileiros que eu citei nesse vídeo. Não se esqueça de comentar.
Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa quarta. Espero aí que você tenha curtido. Se curtiu, não esqueça do seu like, de se inscrever e também de compartilhar. Então é isso. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!